Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. No episódio do Pronista Responde de hoje, irei falar sobre a história da composição, música e videoclipe poético da canção gospel Feridas do Coração, da minha autoria e interpretação, ok? A segunda música da seção do álbum Cadman, que é intitulada de Mim, fala a respeito de uma carta poética em vídeo sobre as feridas da alma e do coração que as pessoas sofrem. As dores, desilusões, persuasões, ilusões, porfias, contendas, discórdias, ofensas, injúrias, omissões, chantagens, moléstias, recalques, intrigas, separações, perseguições, mentiras, enfim, tudo que no mundo pós-moderno pode servir de causa e efeito para o desgaste mental, emocional, psicológico e espiritual das pessoas e dos indivíduos. É o que foi tratado de ser falado na música e no vídeo, ok? Na minha vida, o retrato mudo que vivi, de mais pesar, foram algumas decepções. Tanto na infância por meus familiares, quanto na adolescência e na juventude com alguns relacionamentos. Na infância, eu passei por muito isolamento infantil. Sempre senti falta de brincar com outras crianças e interagir com adultos. As pessoas nunca gostavam de falar comigo e se eu perguntasse algo fora da escola, era tratado com ignorância. Não só isso, como também muitas descobertas nas relações civis dos meus familiares que proporcionaram um desgaste emocional logo cedo, né? Quase na pré-adolescência que eu tive um relacionamento melhor, assim, até com família, quando eu descobri a família do meu pai, né? Aí eu tive uma visão melhor de família, entendi melhor um pouco na prática o que seria família. Na adolescência eu iniciei a minha mocidade com o desejo de cantar. E no grupo de adolescentes da igreja filial que passei a frequentar, pelos motivos que já falei, eu era bem novo, até quando me chamaram para alguns destaques no órgão de louvor. Porque ouviram eu cantar e eu cantava bem agudo mesmo, e bem afinado as músicas, logo quando novato. Foi uma coisa que não acontecia sempre, né? E me elogiaram e pediram para eu ajudar e reger também, ajudando a regente que era casado. Passou um tempo e a regente principal engravidou de seu marido e o segundo regente passou a ficar responsável. Depois, eles tiveram de se afastar também, os dois regentes, e eu era o regente auxiliar. E um ano depois, né, eu passei a ser o regente substituto, ou oficial daquele órgão de louvor jovem, tá? Como um jovem muito visado, né, e como responsável, eu tentei me relacionar afetivamente com uma jovem. Infelizmente não deu certo, tá? E foi por motivos sociais. E eu tive que sofrer e passar a ter a minha maturidade em relação ao que tinha acontecido e as consequências sociais daquilo também. Na época muita gente me conhecia e sabia dos meus sentimentos. Mas o meu amigo Deus me mostrou uma música incrível, no momento de tristeza daquilo. Isso aconteceu quando eu tive de escolher só. Eu escolhi sozinho o primeiro repertório como regente oficial de um órgão de louvor em uma igreja evangélica. E eu tinha 14 anos quando eu escolhi sozinho o primeiro repertório de um grupo de jovens com 40 adolescentes. Eram cerca de 40, às vezes vinham mais, sabe, nos ensaios e nas festividades. E quando eu ouvi o álbum Cura-me da Fernanda Brum, tive que meditar e analisar algumas músicas, estilo coral. Mas uma só falou com a minha mente e coração e no meu íntimo, mesmo no que eu estava passando pessoalmente. E foi num radiozinho que, há 2 anos antes do meu pai falecer, que eu tinha ganho, eu ouvi a música Como se cura uma ferida. Chorei muito, pois eu sofri muito com aquela ferida. Eu tive que aparentar estar bem diante da condução de um grupo com cerca de 40 adolescentes. Fora quando regia eventualmente na sede, no grande coral de jovens e adolescentes. Então eu comecei a criar na minha vida meios para me libertar daquele mal, até porque os meus amigos mereciam outra coisa, uma coisa melhor, né? Até porque eu era a pessoa que estava como coluna na igreja, né? Assim como a minha família.
eu resolvi compor uma música resposta. E quando imaginei cantar e produzir essa música, eu pensei em várias e várias lágrimas e tipos de lágrimas que vivi. Foi assim que surgiu a letra e composição da música Feridas de Coração. Essa canção fala de cura emocional e espiritual. E como eu sabia que na minha vida ainda poderia haver outros embates, guardei no meu acervo intelectual. Depois de 2 anos, aquela igreja foi interditada e eu passei a reger com aqueles jovens numa das salas em anexo da igreja sede, a igreja mãe no caso, até que a gestão da igreja resolvesse o conflito da igreja filial que foi interditada. E por um tempo eu tentei mudar de gosto, de perfil feminino, né? De gosto de namorada, quem sabe, ou de paquera. E eu reencontrei uma moça que admirava na infância. A gestão da igreja me pediu até para escolher em qual congregação congregar naquela época. Até porque a direção foi repartida. E eu era parte da direção que trabalhava com música. Então, como eu trabalhava com música e já era regente e auxiliar do regente oficial do Grande Coral e dos adolescentes também, eu resolvi ficar na igreja sede mesmo. E quando eu passei a ser o vice-regente, né, eu pedi para colocar algumas músicas minhas, autorais, no Grande Coral de Jovens. E eu recebi um não do meu colega maestro, né? Eu nem cheguei a mostrar a minha música e ele nem era essa... E nem seria essa música, quero dizer. Mas por petulância, o meu colega disse que eu deveria era rasgar as minhas músicas, jogar fora. Eu levei na brincadeira, sabe? Mas eu achei ofensivo. Naquela época eu já estava em engenharia. Eu não imaginava que eu iria produzir música. Eu achava que eu iria trabalhar com outra coisa também. Mas eu fiquei triste. Simplesmente eu não gostei, achei ofensivo. Então me aproximei amigavelmente de mais outros jovens e adolescentes e tentei cortejar aquela outra moça. Mas outra vez, sendo que aquela fase eu só ouvia talvez, né? Naquela fase que eu tive que passar. Depois de um tempinho, outro talvez, né? E no pior dos momentos eu recebi um não. Enfim, né? Eu não quero falar detalhes, até porque a música não fala sobre detalhes, fala mais do clipe sobre detalhes disso, mas fala de forma implícita, né? Não fala só disso. Proposital ou não, eu vivenciei uma indecisão, e vivenciar uma indecisão não é fácil. Naquele mesmo período, eu vivenciei também a decisão de me privar de ser perseguido, por exemplo. Porque foi muita coincidência, né? Foi muita indecisão num momento só, e não só de uma pessoa, né? Principalmente de uma pessoa que eu gostava muito, mas de vários grupos sociais que eu frequentava. Então, eu não chamei de mania de perseguição, mas muitas pessoas começaram a me oprimir. E não, eu jamais iria achar que foi coincidência, gente. Até porque vários acontecimentos repetidos mesmo em absolutamente toda a minha esfera social, ocorreram para me oprimir, apenas a mim. E eu vivi o pior momento da minha vida naquele momento. Passei a me privar de todos os lugares que ia, faculdade, igreja, rua e família. Eu jamais descontei qualquer coisa ruim na minha vida, em bebidas, prostituições, drogas ou vícios, seja em qualquer fase da minha vida eu nunca fiz isso. Eu nunca tive esse tipo de vida. Muito pelo contrário, eu me isolei para orar e prantear. A Bíblia também fala que há momentos disso, né? Principalmente quando a gente está só. Não é que eu me sentia só. É diferente quando a pessoa se sente só. Não é verdade? Às vezes a pessoa está só num canto onde tem muita gente, mas não, eu tive que me isolar porque eu me senti oprimido por várias pessoas, porque eu me senti perseguido. E como eu já disse, não foi mania de perseguição, é porque realmente aconteceu. E minhas lágrimas se tornaram incessantes e tive repúdio das minhas próprias músicas. Que era o que eu tinha de bem mais precioso e que eu ainda tenho. Eu chorei lágrimas que nunca sentia, parecia que sentia a dor de alguma coisa que eu não conhecia,
ou que alguém estava sofrendo por não querer falar algo comigo, né? Poderia ser alguém até que eu conhecia, que se privou de falar, que queria falar alguma coisa comigo, e eu chorei por causa disso também, né? E parecia que alguém queria esconder algo de mim, ou omitir algo, e eu não gostei. Mas eu tive que viver um teatro mudo da vida real, e é o que o videoclipe fala. O videoclipe fala de um mímico. O mímico, para quem não sabe, é um tipo de palhaço que trabalha com a fala muda, a libra muda. Mas ele no clipe utiliza um tipo de arte que fala sobre o descaso médico. E foi o que eu vivi na vida real. Dentre os meus, não tinha alguém que me consolasse. Minha mãe me obrigou a sair de casa com ela até uma clínica médica de psiquiatria. Foi uma experiência horrível. O lugar fedia enxofre. Parecia um inferno. E eu ainda tive que pagar por isso, gente. Foi horrível. Chorei na sala de espera e parecia uma criança. E minha mãe, tripolar, em nada me ajudou. Só atrapalhou o diagnóstico. Quando eu expliquei o que passei e ela o que tinha observado, o médico diagnosticou um problema, mas eu não concordei de imediato. E fiquei muito chateado, muito desgastado, muito aborrecido. Tomei a porcaria da medicação e só acontecia o efeito errado do diagnóstico. Por quê? O diagnóstico estava errado, assim como eu já tinha dito. E depois pude confirmar isso com outro tratamento. Então assim, eu já tinha falado que era por causa de muita contrariedade, né? Se você já passou por isso em algum momento da sua vida, quando você está certo no lugar e muita gente quer lhe contrariar quando você está certo, a pessoa se sente muito oprimida. E em vários lugares, em todos os lugares que você vive, a pessoa se sente mais oprimida ainda, né? É como se fosse uma tribulação em escala de produção contínua. Então eu tive que interromper aquele fluxo doloroso. Não tinha escape. Eu não sou uma pessoa de chorar. E naquele momento chorei muito por causa disso. Porque a pessoa tem que chorar de raiva. Ou ia chorar, ou ia bater em alguém, né? Então, para não ser agressivo com ninguém e não piorar a situação, eu tive que chorar. E eu tive que trancar a faculdade. Minha mãe foi lá trancar, né? Só tinha ela para ajudar nesse sentido. E eu não concordei. Mas eu usei meu tempo e para me recuperar e interromper um tratamento que só me fazia mal, eu comecei a parar de utilizar a medicação, até porque na bula tinha até a justificativa que eu tinha dito. Que às vezes o atendimento é tão rápido que nem trata direito o paciente, né? Então é isso. E naquele tempo eu vivi experiências sobrenaturais com Deus. Depois eu tive que tentar me inserir socialmente e eu tive alguns êxitos, tá? Mas tive que modificar parte da minha rotina. Voltei a sonhar. Consegui trocar meu curso na faculdade e orei a Deus por um simples projeto relacionado à música e engenharia de produção. Voltei a cantar e compor, comecei a tentar novos relacionamentos e também a me permitir novas oportunidades de futuro. E descobri por outro médico que o tratamento correto era o que eu tinha falado e previsto. Então, durante esse período, tentei enviar essa música para alguns cantores do meio gospel também, tá? Eu enviei a Amanda Vanessa, que até o momento se encontra recuperando-se de um acidente. Força, né? Para ela e para a família dela. A Fabiana Anastácio, In Memoriam também. E a Lauriette, que se recuperou também do Covid-19. E eu não tive respostas em relação a essa música. E eu escolhi o meu repertório solo. Eu decidi por bem escolher essa música junto com o produtor Erivaldo Lira. E ele realizou um trabalho diferenciado do que tinha pensado, né? Eu tinha pensado outra coisa nessa música. E foi muito bem feito e prazeroso. Felizmente nesse período, junto com a empresa NRPM Gospel e todos do segmento Gospel, nós sofremos muito a perda da cantora Fabiana Anastácio pelo Covid-19, assim como várias pessoas, né? E lembrei-me de quando tinha enviado ao caixa de compositores dela.
Lancei o álbum no meu aniversário e compartilhei com muitos amigos essa música, até porque teve um sentido voltado, bem especial para o acontecimento internacional em 2020, sobre a pandemia pelo Covid-19. Porque é uma música que fala sobre cura, né? E o Covid-19 trouxe muitas feridas para muitas vidas que precisavam de ajuda, que precisavam de Deus naquele momento. E eu cria, né? E ainda creio que Deus pode promover vida e vitória através dessa música, assim como promove e promoveu na minha vida. Então não é só cura espiritual e emocional no sentido sentimental ou no sentido afetivo, mas é no sentido de luto também. E é importante salientar que o teatro mudo, né, quando falo sobre arte, né, no videoclipe, na poesia, eu falo sobre o caráter bipolar da arte, né, que diz respeito do alegre e do triste, do sacro e do profano, né? E não só isso, como também o que nós não podemos fazer quando nós não comunicamos com as pessoas, né, o que nós sentimos. Principalmente tem pessoas que têm dificuldade. Eu criei essa música por causa disso, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre pedi para as pessoas falarem o que elas sentiam, né? Porque eu não gosto de ver ninguém privado. E quando as pessoas não me obedecem, eu fico chateado. Muita gente se chateia, né? Então é isso. E não só isso, como também a música traz um estilo de Libras que fala sobre mensagens em papel, escrito, com adjetivos ou com palavras, substantivos que fazem alusão a sentimentos que a psicometria pode reter na memória, em lembranças, em valores que as pessoas podem obter através da psicoanálise. E muitas das palavras falam sobre luto, fé, amor, esperança. E a cena engraçada também, ou não para alguns, é a cena da queima do papel, né? E muitas vezes nós podemos ter que destruir até aquilo que é bom em relação aos sentimentos, para que a gente possa ou não construir ou construir alguma coisa. E não só isso, como também fala sobre a saúde ocupacional em relação a isso, tá? Até porque a gente sabe que muitas vezes o silêncio mata, não é verdade? Você já parou para pensar que o silêncio mata? Seja na vida sentimental, afetiva, ou seja até mesmo no trabalho. Existem muitas pessoas que sofrem assédios e ficam caladas. E não é um corte de papel que dói, mas aquilo dali representa muito mais coisa, né? Não é um coração vazio que funciona como descarga de sentimentos de uma pessoa e se torna algo obsoleto com o tempo, né? Não é um coração de elástico que a gente está falando, são pessoas. E quando a gente também fala sobre os direitos humanos, nós percebemos que muitos que trabalham, até mesmo com planejamento e constroem sonhos, né? Tem até eu me esqueci o nome, me foi na memória. É um tipo de bolsa, né? Que guarda até croquis, ou melhor, desenhos industriais ou desenho arquitetônico. E eu utilizei ele para representar isso, porque no Brasil, por exemplo, tem muito projeto que foi parado há muito tempo. E com isso, o Covid-19 é que vai parar mesmo, né? Porque muita gente não está trabalhando, muita gente morreu, infelizmente. Muita gente tem dificuldade, né? E acaba com que ter que destruir para reconstruir novamente. É chato, mas é importante. É viver um amor que foi queimado.
né? Viver uma fé que foi queimada. Mas nem sempre é da maneira certa que se vive. Às vezes, a gente pode até falar que aquilo pode até representar uma queima de arquivo, que é uma coisa que pode ter acontecido. E ninguém quer falar, não é verdade? Às vezes, alguém pode falar que aquilo pode representar algo que ninguém consegue interpretar, que você só quer esconder, que você só queria destruir aquilo e pronto. Não só isso, mas também, às vezes, a pessoa pensa que Deus esqueceu. Mas não. Ele sabe de todas as coisas. Ele te dá o livre-arbítrio suficiente para tomar a tua decisão. Mas a tua decisão não pode ferir os sentimentos das pessoas. Cara, a tua decisão não pode ser uma decisão que vai influenciar negativamente a vida das pessoas, do teu ciclo social. Né? Eu fui ferido emocionalmente de diversas maneiras. Eu não pude me tornar uma pessoa para ferir as pessoas. Não pude tornar aquilo que me feriu. Né? Tem uma cena também no clipe que fala sobre a queima de um windscreen. Tem gente que acha que é queima de arquivo, né? Até porque tem gente que acha que é brincadeira. Eu tinha 13 anos, 14 anos, cara, eu falava que o windscreen que se utilizava para as solistas, ou para os pregadores, ou para os palestrantes na igreja, era um windscreen que transmitia doenças orais. Aquele windscreen não era higienizado, o microfone não era higienizado. Isso na igreja filial, imagine na sede, na igreja mãe. Imagine uma mãe ensinando isso errado pro filho o resto da vida. E isso eu já tenho falado, muitas vezes eu trabalhava com música sem microfone. Sem microfone por causa disso. Eu tive um problema sério na minha voz. Eu só faltei o ensaio quando eu era regente oficial uma semana. E eu tive que me recuperar uma semana. Quem ficou no meu lugar foi um amigo meu, né, que até hoje, graças a Deus, está casado com uma amiga minha, né? Forte abraço, Leandro Melo e Arine Melo. E eles sempre me ajudaram, até hoje ajudam, né? Ela agora é uma grande solista, uma grande regente também, graças ao bom Deus. E naquela época eu passei por uma crise de garganta muito forte. Eu sabia que foi aquele microfone. Eu não podia nem falar, e foi minha mãe que falou. E minha mãe falou com tanta da raiva, gente. Tanta da raiva. Sabe quando aquela mãe braba fala? Ela falou com a médica ficou... Eu não posso nem falar qual foi a cara que ela falou, porque senão eu vou ter que falar uma palavra, eu não posso falar. E ela... e eles não pegam naquele microfone mais. E eu... Não é viciado, né? Não é fominha em microfone. Mas é porque eu voltei lá e cantei. Não falei nada pra dirigente, porque todo mundo já sabia, né? Porque eu já tinha falado. Quando fui pra sede, o microfone também não era higienizado. Gente, eu já tinha falado. Às vezes eu ensaiava o grande coral de jovens, que tinha 300, 400, 500 adolescentes jovens, sem microfone. Sem microfone. Por causa do microfone que fedia. Gente... Tem gente que acha engraçado, mas é um assunto sério. É um assunto que analogamente ou subjetivamente fala da cólera na igreja que deixam. Até mesmo na igreja. Gente, igreja é lugar de velório, lugar de casamento também. É isso que fala de uma maneira. E Deus me usa agora como voz profética novamente para falar. Eu já tinha falado sobre a manutenção de equipamentos na igreja, né? Até porque um levita da casa de Deus fala sobre isso. Na Bíblia, o levita, ele tinha que fazer a manutenção do santuário. Naquela época não tinha microfone. Naquela época tinha gente que não diagnosticava a doença. E muitas vezes poderia até ter doença dentro do santuário, tem um risco específico dentro do santuário que eles não sabiam interpretar. E até hoje podem não ter registrado, mas se eles soubessem, eles poderiam ter consertado antes. E por que hoje não conserta ainda?
Vocês querem matar o pastor de vocês? É isso que vocês querem? Vocês querem matar os representantes de repartições públicas? Eu sou trabalhador de voz também. Eu trabalhei 2 anos como operador de telemarketing. E o window screen não higienizado não resolve a permanência de um atendente durante 4 ou 6 horas de trabalho para trabalhar falando sem uma manutenção adequada do equipamento e até mesmo da voz. Qual é a ferida crônica que os empresários querem deixar nas pessoas? A ergonomia não funciona. A ergonomia é tão cobrada, mas não funciona. Porque as pessoas querem se aproveitar pejorativamente da vida das pessoas e da saúde das pessoas. Quanto custa a vida de uma pessoa? Pouparia-se por um descuido, não acha? Quantas crianças que sofrem de doenças raras e muitas vezes colocam o microfone colérico para uma criança cantar. É porque ninguém fala que a cantora pode ter morrido através disso. É porque ninguém fala que existem cantores ainda que podem morrer pela falta de uma higienização adequada, ou até mesmo pessoas que trabalham com esse tipo de equipamento. Tem gente que fala, não é que nem beijo na boca transmite não sei quanto de doença, mas tem gente que faz coisa pior com a boca e ainda coloca a boca no microfone ou no aparelho de celular e não higieniza. E já é comprovado que um aparelho de celular é mais sujo que um vaso sanitário. Nos 2 sentidos, né? Até mesmo no sentido subjetivo. E feridas de coração falar sobre isso, né? E quando eu lembro que depois de ter vivido a minha experiência só com a música da Fernanda Brum, do álbum Cura-me, de Como Se Cura Uma Ferida, eu vi o clipe, né? Eu fiquei sabendo por alto do clipe. Eu não vi o clipe todo, mas eu fiquei sabendo por alto do DVD e do clipe dessa música. E eu entendi que ela falou sobre um incesto, né? E o que muitas pessoas escondem até hoje. É uma ferida na humanidade que até hoje não sabe. E seja qual for a sua ferida, eu quero dizer que há cura. E a palavra que eu quero dizer, o versículo-chave para você nesta noite, nessa manhã, nesta tarde, nessa madrugada, é uma palavra em um livro específico. Não me lembro, mas eu quero deixar essa frase. Cura-me e sararei. Quando a gente pede a Deus para curar a gente tem que ter certeza que a gente vai ser sarado. É difícil. Mas quando Ele sara com eficácia. Independentemente de médico, independentemente de gestor seu, independentemente de pais, independentemente de cônjuges ou de responsáveis por você. Saiba que a sua vida tem sido guardada por Deus. E eu creio que cada ferida que deixaram no seu coração, cada ferida que deixaram na sua vida, cada ferida que deixaram na sua alma, até mesmo aquela ferida que você acha que está certo, acha que está certa, e até hoje é cabeça dura o suficiente para não viver um tempo novo, saiba muito bem que Deus é capaz de curar isso também, nem que seja daqui a algum tempo. Nem que você morra, para que depois você entenda, ou a sua geração entenda, a sua outra geração, ou uma outra geração entenda. Mas saiba que a gente pode comprovar por Bíblia, por tecnologia e por experiência de vida que a sensatez do Evangelho ainda é ciência. A sensatez
do Evangelho ainda é experiência. A sensatez do Evangelho é vida e não planejamento programado de morte em massa, seja ela uma morte direta ou indireta. Até porque tem gente que canta prestes a morrer com câncer, aí a gente diz, vamos orar, chama o ciclo de oração para orar, o ciclo de oração ora e manda a pessoa cantar no microfone, colérico. Pior do que o tratamento no SUS. Vê que chato, né? Aí ora porque acha que é o tratamento no SUS que tem o pior problema ou o pior risco, quando o risco está na cara da pessoa. Então é isso, gente. É isso. E tem gente ainda que acha que muito do que se tem no Antigo Testamento é passado, é picuinha ainda, como dizem, ou é algo não trivial. Enquanto tem coisas ainda nas próprias igrejas evangélicas, principalmente igrejas antigas ainda e tradicionais, que ainda influenciam na demanda das outras igrejas. Poxa, agiliza isso. Se vocês querem que a igreja ainda continue de pé, como vocês acham que deve continuar. E como eu acho também que deveria continuar. Se querem que continue de pé, vocês entendam que as pessoas são vulneráveis. E Deus criou as pessoas vulneráveis para que vocês entendam isso mesmo. Que vocês precisam cuidar um dos outros. E é isso a mensagem. Seja dura ou seja mole para vocês ainda. Em nome de Jesus, eu quero profetizar para a sua vida um tempo novo de restauração. Um tempo novo de consolo. E que nesse ano e nos próximos anos vocês possam viver uma experiência bem diferente com Deus. Uma experiência nova. Uma experiência de obediência. Até naquela pessoa que vocês não dão nada. Uma experiência que você começa a observar as pessoas como elas mereciam. E parar mesmo de ficar prejulgando alheiamente as pessoas de uma forma desonesta, de uma forma honorosa, de uma forma desgastante. Ok? Esse foi mais um Pronista Responde. Não foi fácil falar hoje, tá? Eu acho que foi o calendário chinês que teve a virada lá, sabe? Aí a gente atrasou aqui também. Às vezes acontece, mas só foi dessa vez, hein? E no próximo episódio eu vou falar da última música do EP Mim, tá? Eu já falei muita coisa sobre mim. Agora eu quero encontrar alguém que fale sobre mim e sobre ela pra gente falar junto, hein? Então é isso. Tchau, tchau, gente.